Sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. É com grande entusiasmo que apresentamos a série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do turismo e dos eventos no Brasil e no mundo. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas no setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber, com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que, juntos, fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. O programa Troca de Ideias, com a experiência e visão do professor Mário Beni, tem como um dos seus objetivos principais trazer insights e conhecimentos que realmente façam a diferença para aqueles que atuam no setor de turismo. É um espaço para reflexão crítica, a troca de experiências e a construção de estratégias que beneficiem profissionais e organizações. Com convidados que são referência, queremos enriquecer sua perspectiva e apoiar o desenvolvimento contínuo de competências indispensáveis ao sucesso nesse campo. Acompanhe nossa série especial Academia e mergulhe em conversas que vão além do convencional, agregando valor e incentivando a excelência no turismo e nos eventos. Junte-se a nós e seja parte dessa troca enriquecedora de ideias. Hoje nós recebemos Adenauer Marinho de Oliveira Gomes, formado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, com estágio na Argentina e nos Estados Unidos. Especializou-se em Medicina do Trabalho e Desportiva. Foi vereador de Belém em 92 e deputado estadual em 97. Presidiu a Comissão de Turismo e Esporte da Assembleia Legislativa do Pará. Foi presidente da Paratur, Companhia Paraense de Turismo, por 2 vezes, a primeira no período de 1999 a 2006 e a segunda, de 2011 até abril de 2012. Em 2012, foi convidado para ser titular da Secretaria de Turismo do Pará. Depois de 6 anos, deixou o cargo em 2018 para assumir o cargo de chefe da Casa Civil do Governo do Pará. De 2000 a 2001, foi coordenador interestadual do Corredor do Ecoturismo Brasileiro. No período de 2001 a 2005, foi presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo e do Conselho de Ex-Presidentes do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo a partir de fevereiro de 2005. Autor de dezenas de artigos abordando assuntos gerais, publicados em jornais e revistas locais e nacionais. Em 2003, publicou o livro Turismo, Opinião Militante, pela editora Meridional. O senhor Adenauer Góes é o titular da cadeira 34 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Senhor Adenauer, seja muitíssimo bem-vindo. Professor Mário, com o senhor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de intelecção, ideação e compartilhamento. É com muito prazer que eu recebo o meu confrade, amigo Adenauer Góes, para essa troca de ideias, no sentido de debatermos um pouco sobre
o impacto social no turismo, ou seja, o desenvolvimento sustentável com os respectivos impactos sociais, ambientais, etc. Então, eu diria de início que o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou destaque global após a publicação do relatório Nosso Futuro Comum pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento das Nações Unidas em 1987. Esse documento, conhecido como relatório Brundtland, definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades. Desde então, torna-se uma diretriz fundamental para políticas públicas, estratégias corporativas e iniciativas comunitárias em todo o mundo. Os pilares do desenvolvimento sustentável podemos definir por três pilares interdependentes: o ambiental, o social e econômico, e esses pilares formam a base para o crescimento equilibrado. Ambiental envolve toda a proteção dos ecossistemas, a gestão responsável de recursos naturais, a mitigação dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente, e exemplos que incluem a transição para energias renováveis, conservação da biodiversidade, a própria redução da emissão de gases de efeito estufa. O social busca promover a equidade, a inclusão e a melhoria das condições de vida, assegurando que direitos básicos como saúde, educação e moradia sejam acessíveis a todos. E ainda o econômico, que propõe um modelo de crescimento econômico que valorize a eficiência no uso de recursos, incentiva inovações sustentáveis e promove a distribuição equitativa de riqueza. A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, em 2015, os Estados-membros da ONU adotaram a Agenda 2030, que é um plano global que reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos como ODS, para erradicar a pobreza e proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos os ODDs que abordam questões complexas, como mudanças climáticas, desigualdades sociais, consumo sustentável, proporcionando aí metas muito claras e mensuráveis para a comunidade internacional. Empresas têm um papel essencial no alcance do desenvolvimento sustentável. Iniciativas como a adoção de práticas de ESG demonstram que a sustentabilidade pode ser integrada às estratégias corporativas, gerando valor econômico e social. Organizações que investem em cadeias de produção sustentáveis, redução de resíduos e programas de responsabilidade social são exemplos de como a sustentabilidade pode beneficiar tanto o planeta quanto aos negócios. Apesar dos avanços, desafios significativos, ainda permanecem questões como o aumento da desigualdade, o aquecimento global e o uso excessivo de recursos naturais,
que ameaçam a sustentabilidade global. A solução exige esforços colaborativos entre governos, empresas, organizações não governamentais e cidadãos. De acordo com Sachs, aliás, economista e diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Colômbia, o desenvolvimento sustentável não é uma opção mas uma necessidade para a sobrevivência da humanidade no longo prazo. Portanto, o desenvolvimento sustentável representa uma visão abrangente, integrada para enfrentar os desafios do século XXI, promovendo um modelo que equilibre crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental, que é fundamental para garantir um futuro viável para as próximas gerações. Com essas considerações, passo a palavra ao meu confrade e amigo Adenauer. Meu professor, minhas primeiras palavras são no sentido de agradecer o convite que me foi formulado pelo mestre dos mestres do turismo brasileiro e iniciando um pouquinho assim, para, na realidade, relaxarmos, eu diria que o meu currículo que foi lido pela Gislaine precisava contemplar também a relação que tive o prazer e a satisfação de ter com o meu amigo professor Mário Beni, desde os primeiros momentos em que comecei a minha experiência na gestão pública do turismo paraense. Então, feitas essas considerações, professor, eu diria o seguinte, que é inquestionável que o desenvolvimento de uma forma que saiba preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, produzir no sentido de que a população que resida num determinado local, região, cidade, país, possa ter mais do que qualidade de vida, e sim estilo de vida, que é, na realidade, o termo mais moderno utilizado na atual conjuntura, é fundamental. Vivemos no planeta Terra com uma população muito alcançada antes, em torno de 8 bilhões de pessoas, e cuja tendência é crescer cada vez mais. Esta população ela precisa, na realidade, de práticas e de conhecimento, fundamental conhecimento, educação, no sentido a permitir que esta evolução da experiência humana na Terra não seja tão avassaladora como vem se apresentando em alguns momentos, colocando em risco, na realidade, o equilíbrio entre o meio ambiente, a produção e o ser humano. Né? Então, é um termo da... eu diria mesmo, e em função disso, os organismos como um todo têm se debruçado na discussão dessa questão e em busca de alternativas, em busca de iniciativas que se mostrem mais equilibradas, mais sensatas, no sentido de podermos ter aquilo que se chama manutenção, preservação do meio ambiente
uma evolução social que possa efetivamente diminuir essa desigualdade social, mas quero fazer um parêntese, viu, professor Mário Beni, e todos aqueles que nos dão a satisfação de nos ouvir, e aqui agradeço também àqueles que nos ouvem, né? Desde que o homem é homem, na realidade, desde que o homem surgiu no planeta Terra e vem nesse seu desenvolvimento, o ser humano tem muitas vezes sido um animal que muitas vezes não tem sido racional, né, na sua relação com o meio ambiente. Uma outra questão que temos que levar em conta também é que as desigualdades sempre existiram, e aqui me permita uma relação muito franca, muito honesta. Acho muito difícil que elas deixem de existir. Nossa luta deve ser uma luta de minimizar essas desigualdades, mas sabendo que, no meu ponto de vista, seria uma utopia, de certa forma, querer que elas não existissem, né? E também a questão da economia, porque esse equilíbrio social passa, no meu entendimento também, pelo homem poder ter o seu trabalho, que ele possa prover, na realidade, dos recursos financeiros dignos para que ele possa ter, na realidade, o melhor desenvolvimento social e o melhor meio de sobrevivência, na realidade, nessa relação que muitas vezes se torna tão conflituosa e que muitas vezes nos leva a pensar que estamos, neste momento, de desenvolvimento humano, vamos dizer assim, essa passagem do plano uma verdadeira brutalidade civilizatória. Muito bem. Quais seriam os limites, Adenauer, da responsabilidade das empresas no contexto de sustentabilidade? Até que ponto as práticas de ESG representam mudanças reais ou estratégicas de marketing? Pois então, se o meu professor me permite levar a discussão para o lado do turismo como uma atividade econômica, Sim. eu diria que vejo na atividade turística a melhor atividade econômica capaz de usufruir do meio ambiente de uma forma sustentável, desde que corretamente feita, e de usufruir daquilo que conhecemos como cultura, que seja o produto de tudo aquilo que o homem antropizou, ou seja, de uma forma um pouco dentro de uma avaliação um pouco assim, do conjunto do processo, eu diria que a nossa natureza seria aquilo que foi produzido por Deus. Eu diria que a nossa cultura é tudo aquilo que o homem foi capaz de. Esses dois são os principais insumos Sim.
do turismo. Desde que devidamente bem realizados, bem desenvolvidos, bem trabalhados, dentro das práticas corretas, eu entendo que este turismo, para ter excelentes resultados, precisa que, inicialmente, no local em que ele se realiza, na região, na cidade, no país, no local em que ele ocorre, aquele local primeiro seja propício, bom, para aquele que ali vive permanentemente. Então, se tivermos na realidade aí uma combinação de fatores, professor, que nem sempre são fáceis de serem viabilizados, porque passam, inclusive, pelo componente político, e como esta política, e não apenas a política do desenvolvimento turístico, mas eu diria a política partidária, como a política partidária, através de suas lideranças, percebem, compreendem este processo, no sentido de que aquele ambiente aonde se localizam as cidades, ou aquele ambiente mesmo do meio rural, precisam contemplar determinados princípios ligados, por exemplo, à logística, ligados, por exemplo, à acessibilidade dentro dessa logística, ligado, por exemplo, a saneamento. Enfim, dotando aqueles locais dos princípios básicos que são necessários para a população que lá reside, temos aí uma boa chance de desenvolvermos políticas públicas dentro de um processo que deve contemplar sempre um planejamento e uma organização, uma metodologia, para que pudéssemos, de acordo com os atrativos daquele local, contemplar o turismo como uma atividade econômica. Esse turismo como atividade econômica é capaz de beneficiar grandes empresários, a sociedade em si, a comunidade daquele local. Tudo isto desde que devidamente articulado, o que o turismo é capaz de propiciar, né? Sei que isso não é uma situação tão fácil de juntar todos esses elementos e todos esses atores num processo, mas eu acho que é perfeitamente execuível, possível de ser alcançado. Adenauer, você foi presidente do Fórum dos Secretários de Turismo, e lembrando que o Ministério delega ou, enfim, designou o Fórum dos Secretários de Turismo como o órgão interlocutor do Ministério junto aos estados para o desenvolvimento dos programas do próprio Ministério, já que o Ministério não tem representações estaduais e, portanto, delega aos secretários. Como é que você vê efetivamente essa delegação? Como é que você vê a ação dos secretários
com escassos recursos, tem que cuidar das suas respectivas secretarias e estados, e ainda mais dos programas do governo federal. Não é isso que está, na verdade, compondo um dos fatores bastante comprometedores do desenvolvimento dos programas de regionalização do turismo? Meu professor, o senhor agora me fez um questionamento que me dá margem a fazer alguns elogios e muitas críticas. É isso que eu preciso. Primeiro, porque eu faço parte, eu sou do tipo que não vejo que tudo está errado ou que tudo está certo. Sim. Está correto? Sim. Eu considero que tive uma experiência que me deu uma satisfação muito grande na gestão do turismo paraense, do turismo público paraense. E pude aprender muito com essa experiência. Uma das questões que pude aprender e que louvo aqui é um elogio, porque eu venho de um tempo, né, e eu me refiro aqui ao final da gestão pública do turismo federal, por um nosso companheiro de academia brasileira de turismo também, que é Caio Luiz de Carvalho. Sim. Né? E, na sequência, tivemos um ministro com o qual também me relacionei muito bem, que foi o ministro Maris Guia, né? Sim. Eu brincava com ele que o nome dele tinha tudo a ver com turismo, na realidade. Verdade. E de um outro companheiro nosso, que hoje em dia, e eu vou citar o termo apenas para relaxarmos um pouco dentro dessa... Claro. Um companheiro nosso também de academia, que hoje já está no turismo celestial, Sim. que presidiu a Embratur naquela altura. Me ajude aí, meu professor. O nome Agora, espera aí também. Eduardo Sanovics. Eduardo Sanovics. Isso. Então, era essa dupla, Maris Guia, Eduardo Sanovics, que estava no turismo quando tivemos o primeiro plano efetivo e concreto do turismo brasileiro. Sim. Certo? Me lembro bem, teve uma colaboração muito grande de consultorias também espanholas. Os espanhóis sempre foram muito reconhecidos na arte do turismo como atividade econômica, né? E nós pudemos trazer para cá também uma empresa espanhola aqui para o Pará para fazer o primeiro plano de turismo do estado do Pará. Então, o meu entendimento naquela altura, e continua sendo esse, é de que, primeiro, é necessário ter um planejamento articulado entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. O planejamento, para mim, é fundamental. Quem trabalha sem planejamento pode acertar, sim, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas não se pode dizer nunca que vai ter efetivamente um rumo a ser seguido, até porque o planejamento precisa ser impessoal. E este é um dos problemas que nós temos no Brasil. Sim. Esse é um dos problemas que nós temos no Brasil. Sim. Muda governo, muda tudo. Fazem até muitas vezes de querer apagar do mapa aquilo que, porventura, possa ter sido feito e bem feito pela gestão passada.
Então, planejamento é fundamental entre esses três setores. E esse planejamento visa, na realidade, um processo de articulação também entre os setores, entre as atividades, por exemplo, empresário, por exemplo. Dá para conceber, por exemplo, que nós possamos ter qualquer atividade produtiva, e entre elas o turismo, que é o foco que estamos discutindo aqui agora. Dá para conceber que possamos ter atividade econômica turística sem empresário? Não dá. Tem alguns que pensam que governo público pode gerar emprego. Não gera. Quem gera é o empresariado. Então, nós temos que ter articulações que possam, na realidade, ser desenvolvidas pelos governantes, no sentido de dar ao empresariado a condição de desenvolver negócios para que essa atividade econômica possa surgir e, com isso, gerar emprego e multiplicar renda, que é todo aquele benefício social que se está fazendo, se está falando, diminuição das desigualdades e por aí vai. Perfeito. Esse é um ponto. E isso nós podemos sentir no governo que teve Caio de Carvalho e que teve Maris Guia como ministros do turismo, o presidente Baratu e o Eduardo Sanovics também, porque teve planejamento. E aqui o Pará, se em algum momento apareceu no cenário nacional, dentro de um processo que estava trabalhando de uma forma mais organizada, foi fundamentalmente pelo link que poder fazer do planejamento nacional com o planejamento estadual. Bom, mas aí tem um outro problema. Na realidade, o turismo não acontece nem no plano nacional, nem acontece no plano estadual. Ele acontece no nível municipal. Sim. É nos municípios que tudo acontece. Sim. E aí vem um outro problema. Por quê? Porque Brasília, representando o plano nacional, fica muito distante dos municípios, sejam eles lá quais forem. Sim. Porque a nossa capacidade de organização e de como o Brasil, os estados e os municípios são gestados, aumenta essa distância, além da distância quilométrica. Sim. Isso é um problema. Cada R$1 que, de repente, saia de Brasília para chegar num município, por exemplo, aqui de Belém do Pará, e não penso que seja diferente em qualquer um dos 5.000 e poucos municípios brasileiros, vai chegar lá no município 0,1 centavo. Sim. Se chegar. Bom, então o que é que acontece? Nesses governos que participei, a gente pôde perceber na prática um certo avanço no sentido desta compreensão de dar aos estados que puderam entender a necessidade de se articularem com os municípios e, dentro deste processo de articulação, poderem avançar na compreensão do turismo como atividade econômica, porque isso é uma questão muito abrangente. É preciso que nos planos diretores municipais, nos planos diretores estaduais, se contemple todo o processo que há necessidade para que se possa ver na prática isto surgir. E nós temos, meu professor,
E aí eu lhe disse que eu ia ser crítico, né? Nós temos um débito muito grande com essas questões que inclui questões políticos, partidárias, que inclui processos de planejamento, que inclua processos de organização. O Brasil tem um débito muito grande que começa quando Cabral chegou aqui em 1500 e só vem se alargando aí ao longo do tempo, né? Então, é no município que tudo acontece. Mas o mais carente de todos eles. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão do poder. Sim. Do poder financeiro, do poder político, na compreensão de quais seriam as melhores formas de conduzir estratégias em benefício da população, do desenvolvimento sustentável e da economia, e que acontecem lá no município. Perfeito. Desculpe se estou sendo muito... Não, perfeito. Quero até cumprimentá-lo, porque já debatemos isso com outros colegas, inclusive com freiras, e é exatamente isso. Um programa como esse de regionalização do turismo, ele depende da transversalidade do Ministério e da intersetorialidade, o que não acontece. Exatamente por isso ele para, porque as articulações que você se colocou perfeitamente não ocorrem não chegam no município, não há instrumentos que realmente façam com que essa intersetorialidade nacional, estadual e municipal, ela existe em tese, em teoria, porque, na verdade, não acontece. Eu sinto que a articulação, a rede de articulação necessária para um programa de regionalização de turismo, tem que haver um controle. O controle, em tese, seria do Ministério, mas o Ministério que tem o menor recurso da União, portanto, também não pode manter um corpo de funcionários técnicos e planejadores para atender os estados, então fica à mercê realmente de uma rede que não ocorre. Realmente essa transversalidade não existe, e principalmente numa área de turismo que é inter e transdisciplinar e que tem que haver, só pode ir para frente com os seus projetos, programas, com esta intersetorialidade de ações entre os demais ministérios, e o que não acontece. Você descreveu muito bem o quadro, eu acho perfeito, é isso mesmo. Algumas... Uma parte? Claro. Veja bem, me tornei fã também de uma jovem que também já fez o turismo celestial, professor Mário Benia. Um turismo que todos nós vamos fazer um dia, tá certo? Sim. É um turismo que diz até que é um pouco mais barato que esse que nós fazemos no terreno, até porque começa que a passagem é só de ida, tá certo? Claro. É isso aí. Mas tive uma satisfação muito grande de poder conhecer e aprender com Ana Maria Marcondes. Sim. Qual era a praia da Ana Maria Marcondes? PNMT. Sim, município. Programa Nacional de Municipalização do Turismo. Tá certo? Era, então, Embratur, Ministério, Caio Luiz de Carvalho. Sim. Correto? Perfeito. Bom, aí depois viemos, a coisa foi evoluindo e tivemos
a satisfação de conhecer mais um grande colaborador do turismo brasileiro e que, para satisfação, também é da academia, um gaúcho daquele tchê, bem arretado, Milton Zuanazzi, tá certo? Sem dúvida. Por quê? Ele pegou esse PNMT, tá certo? E transformou num programa maior ainda, mais abrangente. Inclusive com a ajuda da nossa confreira Ânia. Sim, que também é uma mulher fantástica e que contribuiu de forma, pelo amor de Deus, decisiva aí, tá certo? Ânia, eu vou contar uma historinha aqui. Quando eu cheguei na Paratur, a gestão pública do turismo, eu liguei para a Ânia lá no Ceará e disse: eu quero ir aí com você para você me dizer qual foi o caminho das pedras que você seguiu direitinho aí no turismo cearense para que esse negócio começasse a aparecer aí no Ceará. Para mim, vem para cá, Adenauer. E eu fui lá, passei uma tarde conversando com ela na secretaria, aprendendo o caminho das pedras. Está me entendendo? Exatamente. Então, o que é que acontece? Depois veio o programa de regionalização do turismo. Sim. Nós fomos seguindo isso tudo em sintonia com o planejamento. Sim. E você começa a ver na prática as coisas acontecendo. É claro que você não vê isso em tempestades positivas de acontecimento, porque isso é um processo de evolução lenta e gradativa e que muitas vezes, meu professor, você dá 3 passos para frente e tem que dar um para trás. Sim. Porque alguma intercorrência aconteceu ali, tudo mais e tal, e a coisa não pôde seguir dentro do rumo certo. Mas eu entendo que, com essa ferramenta fundamental, você consegue passar isso ser absorvido pelos técnicos. Eu me lembro de uma vez, aqui, nós saímos da Paratur como empresa, evoluímos porque tivemos um governador. Na realidade, tivemos 2 governadores nesse período que eu estive aqui colaborando com a gestão pública do turismo, que foi o governador Almir Gabriel, que foi o primeiro governador que eu vi criar, construir com técnicos um plano de desenvolvimento econômico do estado do Pará. E ali ficou definido que o Pará iria balizar todo o seu planejamento no agronegócio, na verticalização do minério. Sim. A cultura do Pará, desde 12 de janeiro de 1616, quando Belém foi fundada, a cultura sempre foi extrativista. Sim. E ainda continua, viu, professor? Fluiu um pouco, mas continua. Era o extrativismo da madeira, era o extrativismo das questões da floresta regional, produto da floresta regional, era o extrativismo, tá certo? Mas sempre foi. A verticalização nunca foi feita no estado do Pará. Ou era feita em outros estados brasileiros, ou era feita fora do Brasil, o que era pior ainda. Então, o governador Almir Gabriel definiu 3 eixos de desenvolvimento para o estado do Pará. Agroindústria, verticalização do minério e, pasme, professor, turismo. E eu me recordo disso. Isso nos deu a chance de, com planejamento, poder fortalecer a visão do Estado, partindo dentro do governo do Estado, de que o turismo podia vir a ser uma opção efetiva, concreta, boa.
para o estado do Pará. E aí as coisas começaram a acontecer. Foram gradativamente acontecendo, com o próprio Estado investindo em aeroportos, investindo em recuperação de patrimônio histórico, investindo até em marketing mesmo, porque esse é um item que o turismo necessita, tá certo? Quer dizer, e aí o que é que acontece? Aquela mentalidade que muitas vezes as pessoas não conseguem ter no sentido da compreensão maior, porque todo mundo diz assim, o Brasil é um país... eu até, quando ouvi uma história do Papa Francisco, quando veio aqui na Jornada da Juventude, aqui no Rio de Janeiro. Lembra disso? Lembro. 2013. Eu fui levar ele lá uma réplica da nossa santinha aqui, de Nossa Senhora de Nazaré, aqui. Nós temos o privilégio de ter o Círio de Nazaré aqui, e ele é o nosso grande momento turístico. Entendemos de turismo religioso, e aí tem uma série de coisas que se poderia falar, né? Mas eu fui levar lá para o Papa Francisco, e eu ouvi uma história que foi dita assim, o Papa nasceu na Argentina, tá certo? Mas a vida dele é do Brasil, ele é um Papa brasileiro, não sei o que e tal, papapá. Bom, mas brincadeiras à parte, o que é que acontece? É que aí o Estado começou a investir em itens que era possível compreender o turismo como uma atividade econômica, e as pessoas, o próprio empresariado, começou a entender como a coisa se processava, professor. Porque a grande maioria diz assim, das pessoas, da sociedade, por que o turismo não acontece mais aqui, ou mais no Brasil, ou mais isso? A gente patina há tanto tempo aí, em torno de 6,5 milhões, 7 milhões de turistas internacionais num país dessa dimensão continental. É claro que tem muita coisa para ser discutido disso, tá certo? Mas uma das questões, um dos fatores, é que, na realidade, as pessoas, às vezes, nem sabem como é que o turismo acontece. Nos outros produtos, por exemplo, industrializados, eu posso produzir aqui, no estado do Pará, uma caneta como essa que eu estou mostrando aqui, eu posso produzir e levar essa caneta, por exemplo, para ser vendida aí em São Paulo. Sim. Mas no turismo, eu não posso levar o produto turístico para ser vendido em São Paulo. Perfeito. Eu tenho que trazer o consumidor. Olha a diferença do processo. É uma diferença que, às vezes, dá nó na cabeça das pessoas. Pode parecer que não, mas dá. Então, muito. É preciso romper definitivamente com esse tipo de concepção. Entender como é que o negócio pode acontecer para que realmente se possa investir. E, lógico, na medida do possível, torcendo que as políticas e os políticos permitam que os empresários também compreendam esse processo e transformem o turismo, no caso, que se está conversando, numa atividade efetivamente econômica importante para o país, capaz de diminuir boa parte dessa desigualdade que existe, até porque o turismo bem feito, chega lá na comunidadezinha, lá. Sim. Todo mundo se beneficia. Até aquele que planta um pezinho de cheiro pode ajudar a fazer aquele peixe saboroso que o turista vai comprar lá no restaurante. Desculpa, eu às vezes... Não, muito bom, perfeito. Já te respondeu grande parte de outras questões que eu estava querendo levantar. Veja, de que maneira a desigualdade social impacta os esforços para alcançar o desenvolvimento sustentável e quais as estratégias que poderiam
mitigar esses efeitos? Você respondeu grande parte dessa resposta. Eu, com sinceridade, eu sou fã do turismo, né, como atividade, sou fã do turismo como atividade, porque eu acho que ele beneficia, como eu disse, o grande empresário, o médio empresário, o pequeno empresário, o microempresário, aquele MEI, né? O MEI, né? O MEI, que está aí, o Sebrae tentando desenvolver cada vez mais esse processo aí do microempreendedor, né? Individual, porque ele chega, na realidade, desde os grandes aglomerados até a comunidadezinha lá no final, no meio rural. Tudo isso, todos esses podem se beneficiar de um turismo bem feito, planejado, organizado, e cada um ganhando de forma digna o seu dinheiro. Eu sou a favor da Bolsa, da ajuda financeira, de Bolsa Família, essas coisas, em casos em que temos calamidades, em casos em que temos situações críticas na realidade. Mas nós temos que dar condição a essas pessoas de poderem de se desenvolver, ter seu trabalho e ganharem seu dinheiro com dignidade. Perfeito. Como para encerrar, já aproximando da hora, foi muito boa a nosso debate, enfim, a nossa conversa. Eu colocaria ainda um aspecto como o impacto real da Agenda 2030, desde sua adoção, há evidências concretas de progresso nas ODS, ou estamos diante de metas ainda muito utópicas? Professor, meu ponto de vista é muito realista. Nós estamos às vésperas da realização da COP30 Sim. aqui em Belém do Pará. A COP29 foi realizada em Baco, se não me engano. Sim. E, no meu entendimento, não apenas ela, mas a grande maioria das outras, o resultado do ponto de vista de se espraiar os resultados desses eventos tem sido muito pouco. Belém está um verdadeiro canteiro de obras, tá, professor? Um verdadeiro canteiro de obras. Mas qual é a impressão que dá quando se compara às outras reuniões que têm acontecido? Nós vamos ter aqui a 30ª, né? Sim. A 30ª, né? Qual é a opinião que dá? Alguns benefícios são levados, em especial do ponto de vista de infraestrutura, mas os benefícios sociais e, principalmente, de compreensão do desenvolvimento econômico sustentável me parecem poucos. Se o senhor me perguntar se vale a pena, eu vou lhe dizer, olhe, professor, eu não sou o tipo radical, não. Eu sou um tipo que me considero conciliador. Eu acho que possivelmente estaria pior sem ações desta natureza. Sim, sem dúvida. Mas, seguramente, ainda há uma necessidade muito grande
das lideranças compreenderem este processo, e aí a gente passa a falar. É indiscutível que hoje vivemos um mundo globalizado. Sim. O senhor imagina o que são 8 bilhões de pessoas nesse mundo? Muitas vezes, um pensando para cá, outro pensando para ali. A questão do poderio econômico continua sendo o fator mandatário neste processo. Muitas vezes, trazendo aquela sensação de desconfiança que paira na cabeça, muitas vezes, de cada um e todos nós, Sim. de que o país X, que já teve a sua floresta, por exemplo, e a devastou, que capacidade tem este país de vir dizer aqui como é que o brasileiro, e fundamentalmente o amazônida, deve cuidar da sua floresta? Ele teve a chance E não cuidou. e não cuidou. Aí ele quer vir e dizer como é que deve cuidar aqui. É isso aí. Mas, pela primeira vez, eu acho que o grande patrimônio ambiental do mundo é a Amazônia. Sim, sem dúvida nenhuma. Porém, professor, olha só, o mundo não conhece a Amazônia e o que pode ser até uma coisa considerada triste para nós mesmos. O Brasil não conhece a Amazônia. É verdade. Mas eu espero que estas situações não funcionem apenas como um grande circo que é deslocado anualmente com o poder financeiro, principalmente das grandes potências, que vão deslocando esse circo de país em país, de cidade em cidade, com resultados, muitas vezes, na realidade, muito pequenos, Sim. como sido até agora. Eu torço por situações que possam ser mais consistentes e, logicamente, que, como ser humano, ficaria muito feliz se pudesse ver nesta COP30, que será realizada no ano que vem aqui em Belém do Pará, nós pudéssemos sentir efetivamente consistência maiores do que aquelas que temos sentido até agora. Muito bom, Leonel. Ótimo. Gislene, temos alguma coisa mais? Não, Ele fechou já. O seu Adenauer deixou, ao invés de aberturas para as perguntas, ele fez um caminho contrário. Ele fez uma abertura para reflexões, Isso. sérias reflexões, por sinal, sobre os diversos assuntos que ele trouxe, além da questão do desenvolvimento sustentável. Exatamente. As colocações que ele fez sobre PNMT, regionalização do turismo, as pessoas que ele citou, o Eduardo Sanovics, o Milton Zoanazzi, a Marta, enfim, pessoas que foram ocuparam postos importantes dentro da cadeia do turismo, que desenvolveram atividades importantes e como elas estão hoje. O senhor abriu um espaço aqui para uma reflexão crítica muito importante. Muito importante. Muito bom. De poder ter contribuído, né? Contribuiu muito, Adel. Muito, muito. Falei aberto. Abriu um outro debate aí importante. Abriu um outro debate. Muito bem. Eu quero agradecer, então, toda a gentileza, atenção
do professor Mário Beni, que sempre foi um norteador do nosso caminho, na realidade. É o professor dos professores. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço. Outro professor, abraço forte, vamos em Vamos frente. ver se nos vemos pessoalmente logo. Se Deus quiser. Haveremos. Quando vier a São Paulo, me dá uma ligada, vamos Com absoluta nos certeza. encontrar. Eu também estou saudoso. Ótimo. Obrigado. Seu Adenauer, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para nós. Nós agradecemos muito. E lembramos a quem está nos acompanhando que na próxima semana teremos um confrade ou uma confreira aqui conosco para darmos continuidade na série especial Academia. Acredito que quem vem acompanhando a série já percebeu que os nossos convidados sabem do que estão falando. Então, não perca. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá. Obrigado. Um abraço.